Boa noite a todos. Boa noite, os nobres vereadores, internautas. Com a intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a proteção de Deus e declaramos abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor primeiro secretário, Benedito Gilmar dos Santos, a chamada dos senhores vereadores. 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Areópolis, em 8 de novembro de 2016. Pedro dos Santos. Presente. José Luiz da Rosa. Presente. Benedito Gilmar dos Santos. Presente. Aguinaldo Aparecido Araújo. Carlos Alberto Leite. Francisco José Saraiva. José Eduardo Bitu. Lucas Evandro Fiel Benedito. Presente. Vanderlei Pelissoli. Presente. Havendo o nome legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao nobre vereador José Luiz da Rosa a leitura de um trecho da Bíblia e a oração do Pai Nosso. Boa noite a todos. Nós vamos fazer a oração do livro da palavra da Bíblia, da palavra de Deus, Mateus 6. Está dizendo assim: como se deve orar? E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, na sinagoga e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Amém? Graças a Deus. Vamos orar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Graças a Deus. Solicito ao senhor segundo secretário Aguinaldo Aparecido Araújo a leitura da ata da sessão anterior. Concedida a palavra. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Coloco em discussão e votação o pedido da dispensa da leitura da ata. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levante. Declaro aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Como não há matérias para o expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário, Benedito Gilmar dos Santos, que faça a leitura do projeto de lei número 28/2016. Projeto de lei número 28/2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar por redução de dotação do orçamento vigente e da outras providências. Coloco o projeto de lei número 28/2016 em segunda discussão e segunda votação, maioria absoluta nominal. Solicito ao nobre vereador Aguinaldo Aparecido Araújo que declare seu voto. Favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Carlos Alberto Leite que declare seu voto. Favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Benedito Gilmar dos Santos que declare seu voto.
Senhor presidente, sou favorável. Solicito ao nobre vereador José Eduardo Bitu que declare seu voto. Favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador José Luiz da Rosa que declare seu voto. Favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Francisco José Saraiva que declare seu voto. Favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Lucas Evandro Fiel Benedito que declare seu voto. Favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Vanderlei Pelissoli que declare seu voto. Favorável, senhor presidente. Declaro aprovado o presente projeto de lei número 28/2016 por 8 votos. Nada mais havendo para a ordem do dia, passamos ao uso da palavra para os assuntos pessoais. Palavra, senhor presidente. Concedida a palavra. Boa noite a todos, nossos amigos vereadores que acompanham a mesa, nosso secretária, nosso jurídico. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor chamasse a atenção do senhor prefeito, que na última sessão foi lido a respeito do que a justiça tinha falado a respeito dos cargos aí, que ele tome providência o mais rápido possível, porque a população vem cobrando muito dessa casa aqui a respeito dessa causa. No mais, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Concedida a palavra. Boa noite a todos, ao senhor excelente presidente, aos nobres vereadores, aos internatos que acompanham pela casa. Bom, eu queria falar aqui, nobres vereadores e aqueles que estão nos acompanhando para casa, um assunto, eu acredito que muito sério, que aconteceu nessa semana passada, que foi realizado aquele Halloween lá, né? E aconteceu algo na escola, principalmente na Escola do Branco, que lá que foi mais forte a coisa, que chegou ao extremo, porque eu acho que a pessoa ela tem que, tudo bem, cada um tem a espiritualidade de uma maneira, mas o que o pessoal da direção, os professores fez com as crianças lá, e foi lamentável, porque quem viu ficou horrorizado da maneira que as crianças, que as professoras, a diretora, não sei quem que organizou, colocou, fez, incentivou as crianças a se vestirem. E esse caso, até uma mãe de uma aluna de uma aluna não do Branco, uma criança que está aqui que está estudando aqui no pré, e que esse ano ano que vem ela vai passar agora vai passar a estudar no Branco, e a criança depois que viu aquilo, falando porque passou na rua dela, e a criança chorou de medo, e disse que não vai estudar no Branco por causa desse acontecimento. Então é uma coisa muito grave, que eu acredito que não está no currículo da educação isso aí. O pessoal pega uma coisa aí que o pessoal comemora aí no mundo aí, e traz para dentro da escola, uma coisa grave. Eu fui na casa da pessoa, e a criança disse que não vai estudar no Branco, porque viu as crianças se vestidas de morte, foi pintada toda de sangue a criança, com aquela máscara horrível. Então é um negócio muito sério, que tem que se tomar providência, tomar cuidado a respeito disso aí, ó. Porque amanhã a gente está vendo aí a gravidade que está com as nossas crianças, com os nossos jovens, as cadeias lotadas de jovem aí, ó, jovem rebelde, jovem que estão se encaminhando para as drogas, e muitas vezes isso acontece porque muitas vezes dentro da casa a pessoa não tem, a criança não tem uma educação suficiente, o pai não assim, né, não consegue, e ela vai na escola, que eu acredito que é quase a segunda casa dela, onde ela passa os maiores tempos dela lá, o pessoal coloca um negócio desse sem saber, na verdade, o que é aquilo, ó. Eu acredito que a pessoa tem que ter discernimento das coisas aí.
Porque é uma coisa grave que pode afetar a vida dessa criança lá na frente, ó. Porque tem tanta coisa boa para vestir uma criança, para incentivar a criança. Tivemos uma semana da primavera aí, ó, que foi bacana, se fazer um movimento com flor, fazer um movimento com... Quer dizer, as comemorações que tem, nem tudo acho que a gente pode levar para dentro de uma escola. Que são coisas que não estão no currículo da educação. Porque eu tenho certeza que, pelo que a mãe falou, a professora não vai colocar a filha dela para se vestir dentro da casa daquele jeito, ó, do jeito que a criança passou na rua, com uma máscara, várias crianças da morte, tudo pintada como se fosse de sangue. Então, uma coisa lamentável acontecer isso dentro da escola, que pode afetar a vida dessa criança lá amanhã ou depois, ó. Agora, você imagina, o branco, que hoje nós temos mais de, acho que 1.300 alunos, né? Tem crianças grandes, numa estrutura lá, misturado com criança pequena, que na hora de um evento desse, mistura todo mundo junto. Agora, você pega uma criança que entrou esse ano lá, de 6 anos e pouco. Aí uma criança maior com uma máscara dessa da morte, tudo ensanguentada. E você imagina o que fica na mente dessa criança, ó. A Bíblia fala que a gente tem que provar os espíritos, se eles procedem de Deus. Hoje nós temos o Google aí, que você pode pesquisar tudo, ó. Você vê, tem vários desenhos que são satânicos aí, que as mães, sem saber, colocam dentro da casa, e aquilo acaba degrinindo a mente dessa criança. Amanhã ela pode virar um marginal, pode virar um bandido. Tá certo que não é exemplos, que nós não seguimos exemplo, nós seguimos escolha na nossa vida. Todos nós seguimos escolha. Mas a criança, o que ela aprende, ela vai viver depois, ó. Então eu achei lamentável, porque a mãe ficou horrorizada. A criança estava na frente da casa, quando passou lá, as crianças vindo da escola, com aquele vestimento horrível, porque a morte, ela já, quando fala de morte, é uma coisa que dá medo, para muitos, né? Agora, você imagina para uma criança, a criança se vestindo de morte, tudo jogado tinta como se fosse sangue. Então é lamentável acontecer isso aí, ó. Eu acho que tem que se tomar muito cuidado aí na área da educação, quem ensina, os diretores, porque nem tudo que a gente vê acontecendo no mundo, a gente pode levar para dentro de uma sala de aula e nem levarmos para dentro da nossa casa, ó. A gente tem que ter discernimento para os nossos filhos, netos, aquilo que é bom e aquilo que é ruim, ó. Que nem eu disse, a gente tem o Google aí para a gente pesquisar hoje. O que aquilo é, aquilo representa, ó. Aquilo é satânico. Você pega um desenho hoje, você coloca lá no Google, lá, desenho diabólico, já vai mostrar vários desenhos que o mal usa para mudar a mente da criança, fazer a criança ser rebelde com o pai e com a mãe, fazer a criança crescer uma criança violenta, que nem eu volto a dizer. Você vê as cadeias cheias de jovem hoje, ó. Quer dizer, a gente não sabe o que aconteceu na infância desse jovem. Então é só isso, eu queria pedir que tenham cuidado com o que coloca numa sala de aula, porque a professora é quase a segunda mãe dos nossos alunos. É só isso, gente. Boa noite a todos. Nada. Senhor presidente, posso fazer um pedido só? Pode fazer. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, só gostaria de solicitar a Vossa Excelência fosse encaminhado em nome da Câmara Municipal um ofício ao senhor prefeito para que reconsidere e volte a contratar a frente de trabalho, porque final do ano necessita, é de extrema necessidade para as pessoas do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Bom, todos os pedidos do vereador vai ser encaminhado ao senhor prefeito para que ele tome providências. Declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 22 de novembro. Boa noite a todos. Muito obrigado.